dia que eu tava estudando, eu ainda fazia cursinho nessa época, eu tava no final do meu terceiro ano, fazia cursinho presencial, e uma garota virou pra mim, assim, meio que na roda de amigos, assim, e falou: passar no vestibular é sorte. E na hora, eu fiquei com uma raiva, eu falei: cara, não é possível, eu tô aqui das 6 da manhã às 5 da tarde, às 7 da noite, estudando, saio de casa cedo, eu volto pra casa tarde, não durmo direito, não tô bem. Como é que você vem me falar que todo esse esforço vai ser jogado fora porque no final tudo é sorte? Gente, eu juro que esse foi um dos dias que eu fiquei mais chateada na minha vida. Mas passou, porque eu compreendi o que ela queria falar. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Se vocês não me conhecem, eu sou a Mi e eu falo sobre estudos, organização e tudo que envolve ser um estudante melhor, mais eficiente, alcançar a excelência. De certo modo, eu espero que esse não seja o primeiro vídeo, que vocês já estejam aqui conversando comigo, mas se for o seu primeiro vídeo, sejam bem-vindos e conheçam o protocolo, que vocês já são bem acostumados, né? O protocolo de dar like, de curtir, mesma coisa, né? De curtir, de comentar, de compartilhar. Isso eu quero muito que vocês façam, viu? Porque assim a gente pode trocar a nossa ideia e compartilhar e enriquecer o assunto do vídeo. Enfim, bora lá falar sobre esse assunto. E eu queria começar falando dessa pessoa que falou comigo. Eu vou botar o nome dela de Maria, não é esse, mas ela passou em odontologia na UERJ, se eu não me engano, em 4º lugar pro segundo semestre, se eu não tô enganada, eu acho que foi isso que guardei. E eu guardo a imagem dela e o esforço dela com tanto carinho, porque ela me ensinou muito, sem ter me ensinado de fato o ABC da coisa, ela me ensinou com o agir dela, e isso me motivou muito a gravar esse vídeo hoje. Inclusive, ela é uma grande motivação, vê-la estudando na área da saúde é uma coisa que me deixa muito feliz, porque ela se dedicou muito. E é sobre isso que eu quero falar hoje, a sorte que favorece a dedicação. Porque afinal, gente, passar no vestibular é sorte, mas não é uma sorte muito específica, assim, aquela sorte, ai, que sorte, entendeu? Não, é fulcral a gente entender que essa sorte que eu tô falando tá muito bem falada nesse livro aqui. É o nome do livro, A Boa Sorte, não lembro dos autores, Alex Rovira, Selma e Fernando Trias de Bess, não sei. Enfim, inclusive tem um comentário do Flávio Augusto, não sabia. Esse livro eu li, eu tô procurando a data, eu li em 2022 e ele é 5 estrelas, eu tava no 2º ano do ensino médio. E desde então, caraca, esse livro tem... Eu sempre recorro a ele em várias horas que minha vida tá meio caótica, porque ele tem um ensinamento muito bom e que eu gosto de falar especificamente para estudantes com esse livro, porque a gente que é estudante esquece desse fato, dessa boa sorte que o livro traz. Basicamente, vou trazer de novo aqui a imagem, tem 2 cavaleiros e eles têm que encontrar, né, tem que fazer uma missão. Sendo que existem várias intempéries, vários desafios, e tem várias nuances que eles vão alterando ao longo do caminho, que vai transformando os 2 em melhores soldados. E basicamente, a boa sorte dizem como os 2, né, conseguiram resultados diferentes, mesmo tentando se aprimorar e mesmo tentando superar essas intempéries, como a forma com a qual eles reagiram transformou o resultado deles. Enfim, eu tentei ser bem genérica porque o livro tem uma história muito boa, eu recomendo muito a leitura, é um livro, assim, leve, se você tiver tempo você consegue ler ele em 1, 2 dias, eu demorei muito porque eu tava já na pegada do cursinho. Mas enfim, vamos agora direto ao ponto do passar em vestibular é sorte. Passar em vestibular é sorte porque, assim, é um conjunto gigante de fatores. Não vou mentir, é um conjunto imenso de fatores para você passar no vestibular. Conversando com muito aprovado, a gente vê isso, porque toda vez que eles começam a falar, ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo, você vê que é um conjunto imenso de fatores que eles tiveram que fazer, que eles estão todos os dias se desafiando a fazer. E é isso, a boa sorte são esses fatores alinhados. Basicamente, passar em vestibular é a sorte porque você tem a sorte de cair na prova o conteúdo que você estudou, você tem a sorte de cair na prova o conteúdo que você errou, aprendeu, revisou e tornou esse erro um grande conhecimento. Você tem mais sorte ainda se você tiver revisado o assunto, então tem poucas lacunas faltando, o que vai te deixar bem mais seguro na hora de marcar a resposta. Você tem mais sorte se você tiver com sono bom, com foco treinado, com a coluna sem doer, sem fome, sem estar muito cansado, porque assim, gente, são 5 horas e meia de Enem, né? Você tem que estar fisicamente preparado. Você tem mais sorte ainda se você conhece o modelo de prova, as pegadinhas, os detalhezinhos que vão tirar a sua aprovação, sabe? Aqueles errinhos, as pegadinhas da prova, você tem muita sorte se você souber quais são, porque você não cai nelas. Resumindo,
essa sorte não é uma sorte qualquer, ela é a sorte de você fazer as coisas bem, entende? Então, quando a gente fala de que passar em vestibular é sorte, não é uma sorte vazia, é a sorte de o tempo que você teve antes do vestibular ser bem utilizado. A boa sorte que a gente fala no livro não é conjunto de fatores que aleatoriamente surgiram aqui. Não, são fatores que contribuíram, que você fez, e assim, eles contribuíram para que o seu desempenho fosse melhor, entende? Então, passar no vestibular é sorte? É claro que é sorte, mas você tem que saber que essa sorte, ela pode ser preenchida, entendeu? Ah, caiu o que você estudou, então, obviamente, você vai ter muito mais sorte se você estudar muito mais. Ah, mas de revisar, de essas coisas assim, claro, se você separar um pouquinho do tempo para você revisar, para você corrigir seus erros, para você aprender com seus erros, para você ver a matéria que você não tá acertando. Sério, você acha mesmo que você pular certas matérias que você não acerta vai ser benéfico pra você? Eu acho que é muito melhor a gente engolir o sapo salgado de aprender a matéria que a gente não consegue aprender, de aprender um log, um cálculo estequiométrico difícil, uma resolução assim de química horrível da UERJ, que é gigantesca, de ver matérias que são muito chatas, de decorar detalhes das guerras, de decorar detalhes das civilizações. Você acha que se você não engolir esse sapo salgado, você vai passar? Ou assim, você vai ter mais chance de passar se você não engolir? Não! Se você conseguir engolir esse sapo salgado, se você conseguir aprender e compreender de verdade as nuances, meu filho, você vai ter muito mais chance de passar. Se você revisar o assunto, muito mais chance de passar. Se você tem uma rotina que favorece a sua retenção de conteúdo, muito mais chance de passar. Porque é isso. Essa boa sorte que a gente fala é o conjunto de fatores que você tem realizado que vai se transformar no estudante melhor. Então é isso, gente, não tem pra onde a gente fugir. Quando a gente quer ter essa sorte de passar no vestibular, a gente tem que cuidar dos detalhes, a gente tem que ter foco, tem que ter constância, tem que ter saúde, tem que ter os pilares do nosso estudo muito bem estabelecidos, a teoria, a resolução de questões, a correção de questões, a revisão, a volta em assuntos perdidos, a dar tempo ao tempo e continuar, sabe, progredindo nas matérias a partir do momento que você estuda todo dia, a partir do momento que você produz todo dia o seu estudo de uma forma com a qual você está aprendendo, compreendendo, tornando o seu pensamento mais ativo e mais crítico no assunto. Então, é um conteúdo rápido, não tem muito pra onde fugir. Essa sorte de passar no vestibular é justamente você identificar os seus pontos ruins e melhorar. Essa sorte de passar no vestibular também é você identificar os pontos que você precisa atingir e não atingiu. E também de você fortalecer os que você já tá bom, mas sem deixar de lado os que você tá ruim, tá? Então, assim, crise de maio tá chegando, é aquele momento em que todo mundo que tá estudando desde janeiro, fevereiro, às vezes até abril, sente um pouco de pesado, porque maio é um mês gigantesco, falta mais tempo pro Enem do que a gente já estudou, mas ao mesmo tempo parece que a gente já fez muita coisa, então a gente já tá muito cansado. E aí dói, né? Eu acho muito ruim, eu acho muito chato essa parte de maio, porque é muita coisa acontecendo, pelo menos aqui no lado de cá. E tem muito estudo e tem muita pressão para que quem é do Rio, o UERJ tá chegando, acabou maio, começou a primeira fase da UERJ, então é meio sinistro. E eu queria trazer justamente esse vídeo essa semana porque a boa sorte ela nos acompanha nesse sentido. A sorte favorece os corajosos, os que têm coragem de se dedicar, os que têm coragem de ver os seus erros sem, assim, mesmo com aquela gastura de tô errando, mas eu tô errando por quê? Como que eu tô errando? Então é isso, a sorte favorece os corajosos, a boa sorte, passar no vestibular é sorte, mas não é uma sorte vazia, entende? Eu sou muito adepta da ideia de que não existe essa coisa de sorte, do tipo, ai, acordei e tive a sorte de fazer isso, não. A gente não pode depender, sei lá, de 12 uvas no ano novo, de, sei lá, tâmara na carteira, eu não sei o que põe na carteira, enfim, de cor da roupa íntima. Eu acho que muito mais do que isso, essa sorte é o trabalho que a gente põe de forma intencional e de forma crítica, entendeu? Então, você aumenta a sua sorte com a ação intencional, com a ação certeira, entende? Com fazer bem feito e fazer de forma cirúrgica. Aumentem a sua sorte. Para quem tá na crise de maio, na crise de sei lá qual mês, na crise de eu não vou conseguir, na crise de vou deixar para ano que vem, perseverem. Porque sempre que tem essas crises é um momento que é muito fundamental pra gente melhorar. Porque sempre que a gente tem essas crises é nesse momento que se a gente perseverar, é onde a gente aumenta muito nossa sorte para passar. Porque a gente passou pelos tempos difíceis, a gente passou pelos momentos ruins,
então a gente se fortaleceu e assim nós conseguimos produzir mais e melhor, e assim a gente passa no vestibular. Então, é isso que eu falo. Meu conselho principal: aumentem a sua sorte, alcancem a excelência, alcancem todos os seus sonhos com a dedicação, com vencer as crises e alcançar essa boa sorte, entendem? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu não tinha muito da onde fugir, porque eu justamente só queria passar essa mensagem. Se dediquem. A crise de maio tá aí, a crise de qualquer mês tá aí, então quando a gente passa por ela, a gente se torna bem mais forte. Vou tirar meu braço da mesa porque eu acho que tremi a câmera um pouquinho. Mas enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. É um vídeo curtinho. Eu espero que tenha ficado curto, porque o último deu quase 50 minutos de vídeo, então espero que tenha ficado curto. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Eu produzi ele com muito amor e carinho pra vocês. Se você quiser me acompanhar mais, minhas redes sociais estão na descrição e é só se inscrever pra acompanhar os próximos vídeos. E eu espero que vocês tenham muito gostado desse vídeo. O meu karaokê falou bem alto agora. E é isso. Que bom que vocês me acompanharam até aqui. Fico muito feliz. E se você quiser saber como eu estudo mais em menos tempo, tem aqui um vídeo completo, gigantesco, mas muito essencial para você melhorar a qualidade do seu estudo. E para você melhorar ainda mais, tem um vídeo falando só sobre a constância, ou seja, você aplica como fazer mais em menos tempo e ainda com a constância, assim, é um vídeo sinistro, entendeu? É isso. Um beijo, gente, que vídeo maravilhoso. Obrigada. Tchau!